Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na outra aula nós estudamos o filo dos plateumintes. Agora nós vamos estudar o filo dos nematódios ou nemateumintes. Enquanto os plateumintes eram vermes achatados, agora nós temos vermes cilíndricos, alongados e afilados nas pontas. Vamos ver as características principais, a sistemática, ou seja, a classificação, assim como as principais doenças causadas pelos nematódios parasitas, ok? Vamos lá? Há espécies que apresentam vida livre e outras de vida parasitária. Os representantes de vida livre habitam o solo e a água dos mares, rios, lagos, poças de água estagnadas, paradas. Os parasitas são encontrados em tecidos de raízes e folhas de vegetais e no intestino e outras cavidades de animais no geral. Entre os parasitas do homem, a gente pode citar o Ascaris lumbricoides, o Ancylostoma duodenale, o Necator americanus, o Enterobius vermicularis e a Wuchereria bancroft. O corpo desses animais ele é revestido por uma cutícula proteica que cobre a epiderme. Internamente, há um sistema digestivo completo, ou seja, com a presença de ânus. Não possuem sistemas circulatório e respiratório. A absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico realiza-se através da superfície do corpo. O sistema excretor é constituído de 2 canais longitudinais que retiram os resíduos do corpo e os eliminam através de um poro excretor situado na porção anterior do corpo, próximo à boca. Quanto à reprodução, esses animais são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. A fecundação é interna por cópula. Agora, a gente vai analisar os ciclos de vida dos principais nematódios parasitas do homem. Aqui vocês têm um quadro com as doenças, as principais doenças causadas pelos nematódios. Então, eu quero que vocês acompanhem ouvindo a minha explicação. Ascaris lumbricoides. Esse verme, conhecido como lombriga, parasita o intestino delgado do homem, causando-lhe uma doença chamada ascaridíase. Como principais sintomas dessa doença, a gente pode citar manchas esbranquiçadas na pele, cólicas intestinais, náuseas, obstrução intestinal, quando se apresentam em grande número. Após a cópula, as fêmeas passam a eliminar milhares de ovos. Eliminados com as fezes, esses ovos poderão contaminar o solo quando o indivíduo doente defeca em ambiente livre. Esses ovos podem entrar em presença de água, de poços e dos alimentos, frutos e hortaliças, lavados com essa água. O homem sadio, bebendo essa água sem tratamento ou ingerindo esses alimentos, poderá se contaminar. Os ovos ingeridos chegam ao intestino, eclodem, liberando larvas que atravessam a parede intestinal e caem na corrente sanguínea. Daí passam ao fígado, coração e pulmões. Nesses últimos, as larvas perfuram os alvéolos e chegam aos brônquios. Em seguida, percorrem a traqueia, a laringe e a faringe. Ao serem engolidas, retornam ao intestino, onde completam o seu desenvolvimento, tornando-se os vermes adultos. Há medicamentos que matam e eliminam esses vermes, mas o melhor é adotar um sistema de prevenção da doença, ou seja, uma profilaxia, que seria beber água somente tratada ou fervida, utilizar-se de instalações sanitárias para as necessidades fisiológicas, lavar bem os alimentos crus com água tratada. Muito bem. Agora nós temos o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, que causam a
ancilostomose. Bem menores do que o ascaris, né, de 15 a 20 centímetros de comprimento, esses vermes medem de 1 a 1,5 cm, ou seja, são muito pequenininhos. Ambos parasitam o intestino delgado do homem, causando-lhe a ancilostomose ou necaturose. A gente pode pensar também no termo popular, que é o amarelão, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar no amarelão, é a mesma coisa. A doença é popularmente chamada de amarelão porque se caracteriza pela palidez do indivíduo parasitado, em consequência de uma profunda anemia que é causada por esses vermes. Os ancilóstomos possuem na boca alguns dentículos e o necator tem lâminas cortantes com os quais dilaceram a parede do intestino do hospedeiro, provocando sangramentos. O indivíduo parasitado, defecando ao ar livre, elimina com as fezes numerosos ovos que eclodem, liberando larvas. Pessoas sadias com o hábito de andar descalças podem entrar em contato com essas larvas que penetram pela pele dos pés, atingem a circulação, realizando um ciclo semelhante ao que nós vimos anteriormente do ascaris. Como medidas de prevenção, né, profilaxia, a ancilostomose, a gente deve andar calçado nos lugares onde se suspeita existir a doença. Claro que se vocês andarem descalços dentro de casa, com certeza vocês não vão pegar, né? É só em locais onde pode haver uma contaminação. Empregar condições de higiene adequadas, ou seja, instalações sanitárias para a defecação. Agora a gente vai ver a enterobiose, o Enterobius vermicularis. Esse verme, também conhecido como oxiuro, é o causador da oxiurose. Essa parasitose é adquirida através de água e alimentos contaminados pelos ovos do verme, que é muito pequeno. Olha só, eles possuem de 5 a 10 milímetros de comprimento, quer dizer, uma coisa muito pequena. A oxiurose é uma verminose mais frequente e difícil de tratar em crianças, devido ao processo da autoinfestação que nelas ocorrem com facilidade. Vamos ver por que acontece mais em crianças. Os oxiúros vivem geralmente no seco e no apêndice secal do hospedeiro, partezinhas ali do intestino. A movimentação das fêmeas do verme na região anal, onde elas realizam a postura dos ovos, causa um prurido intenso, uma coceira muito grande, levando o hospedeiro a se coçar, é claro. Após coçar o ânus, a pessoa, que geralmente é uma criança, fica com os ovos entre os dedos e as unhas. Caso leve os dedos à boca ou contamine os alimentos com esses ovos, poderá se auto-infestar. Não significa que somente as crianças peguem essa doença. Adultos também podem ter, mas ela é mais comum em crianças porque geralmente elas levam a mão à boca por qualquer motivo. Como prevenção dessa verminose, nós podemos adotar as mesmas medidas que foram feitas para o ascaris, mas, além delas, manter as unhas bem aparadas para evitar a retenção dos ovos do verme. Agora a gente vai ver a filariose. A filariose, também conhecida como filária, né? É causada pela Voulquereria bancroft. Essa doença, ela também pode ser chamada de elefantíase. O verme adulto, de cerca de 7 centímetros de comprimento, habita os vasos linfáticos do indivíduo parasitado, obstruindo-os, entupindo-os. A obstrução dos vasos provoca a retenção da linfa nos tecidos, causando a hipertrofia dos órgãos da região afetada, membros inferiores, seios, bolsa escrotal e etc. Nos membros inferiores, o inchaço chega a ser tão grande que faz lembrar uma pata de elefante,
Por isso o nome elefantíase que se dá a essa doença. Essa espécie de verme, sendo dioica, lembram? Sexos separados, acasala no interior dos vasos linfáticos. Dos ovos eliminados pelas fêmeas, formam-se pequeninas larvas que durante a noite migram para os capilares sanguíneos da pele. Mosquitos do gênero Culex podem picar o indivíduo doente e receber essas pequeninas larvas, podendo transmiti-las a outro hospedeiro. O mosquito funciona então como um hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo acaba sendo o próprio homem. Previne-se essa verminose com a destruição do inseto e o uso de telas em portas e janelas para evitar a sua penetração na casa. Muito bem. Aqui então nós temos as principais doenças causadas pelos nematódios, certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim do conteúdo do primeiro bimestre. Eu quero pedir para que vocês façam como lição de casa LIP, páginas 52, 53, referente aos plateumintes, 58 e 59, referente aos nematódios, tá? Então, vocês vão fazer essa lição para que a gente possa corrigir e tirar dúvidas num próximo momento, ok? Lembrando, LIP, páginas 52, 53, 58 e 59, tá? Lembrando também, né, que sempre que vocês assistirem a uma videoaula, peguem o LIP de vocês, leiam o texto na íntegra, tá? Vejam direitinho, acompanhem os esquemas. A nossa videoaula, ela é mais resumidinha, né? É necessário que vocês vejam esse texto com mais detalhes e façam os exercícios, ok? Depois eu vou corrigir esses exercícios com vocês e tirar dúvida quando nós tivermos a nossa aula ao vivo. Ok, pessoal? Obrigada, até mais.